E uma boa notícia para você e para nós, né? Cuiabá vai ganhar um plantão 24 horas de atendimento específico de violência doméstica e familiar, que vai atender toda a região metropolitana. Aqui no estúdio, a gente recebe com prazer e honra o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso, doutor Mário Demerval Rezende. Doutor, muito obrigado pela vinda. Muito obrigado. É uma honra recebê-lo aqui nesta nova fase, né, da Polícia Judiciária Civil. O que é que representa, doutor, a criação desta central de atendimento 24 horas da violência doméstica e familiar? Isso é uma cobrança bem antiga da população e como é que vai funcionar? É realmente motivado pelo grande número, pelo aumento de denúncias, porque até então as mulheres no passado, elas suportavam caladas e tinham até vergonha de denunciar. É em função desse aumento crescente de agressões que se cria mais um plantão? Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. Em nome da Polícia Civil, a gente agradece o convite. Na realidade, Edivaldo, a Polícia Civil ela sempre procurou atender com dignidade as mulheres vitimadas, as crianças e os idosos, né? Mas acontece que uma central de flagrantes geral, né, uma central de flagrantes que atenda todo o público, ela acaba talvez misturando pessoas vitimizadas que naquele ambiente possam não se sentir tão bem. Não é um ambiente mais adequado, né? Então, sempre esbarramos em diversas dificuldades para a criação. A polícia sempre quis atender esse anseio popular, porém, a dificuldade sempre era a falta de recursos, a falta de prédios ou a falta de pessoal, né? Nós acabamos desenvolvendo um estudo, estamos na fase final desse estudo, e a gente acredita que nós tenhamos a montagem dessa unidade nos próximos meses, né, devidamente bem estruturada, como a lei exige, e a gente acredita que nós tenhamos cerca de 40 policiais prontos para esse tipo de atendimento humanizado a essa vítima, esse tipo de vítima que quando aparece na unidade, ela tem que ser recebida com toda a cautela. Perfeito. O senhor vai precisar de uma estrutura, de gente, de local e de agilidade. Creio eu que deve ser pensamento até da Polícia Judiciária, de que tenhamos aqui, num plantão desse, uma equipe multidisciplinar, né? Não só agentes, não só delegado, mas psicólogos, defensor público, enfim, bem mais abrangente, né? Vai ficar essa estrutura, onde já temos outras delegacias, ou será realmente isolada, uma delegacia isolada? Sim, esse era um dos grandes problemas. Nós arrumamos uma solução, porque nós temos um espaço hoje disponível, que é o antigo plantão da Delegacia do Planalto, né? Que hoje o plantão funciona junto à DERF, e então nós vamos instalá-la no antigo prédio do plantão, com toda essa equipe multidisciplinar e toda essa estrutura que é uma exigência, inclusive. E nós já trabalhamos com terreno próprio, projeto sendo desenvolvido. Trabalhamos recursos também perante outras entidades, como o Ministério Público e a Assembleia Legislativa, para que nós possamos construir uma nova unidade que atenda, aí sim, tanto a delegacia onde funciona o expediente, quanto a central de flagrantes que vai atender esse tipo de vítima, né? Hoje, se nós montássemos, a perspectiva é de se montar essa unidade de plantão separada da unidade administrativa, né? Então, só para o senhor ter uma noção, hoje 35% dos flagrantes feitos na central de flagrantes de Cuiabá referem-se a casos de violência familiar, né? Então... Qual é o índice, doutor? 35%. 35%? 35%. Então, se nós tirássemos esse atendimento do plantão geral e trouxéssemos para um plantão exclusivo, né, nós teríamos o ganho na qualidade do atendimento do plantão geral, porque eles estariam menos... Desafogaria o trabalho deles, e nós teríamos a mulher... a criança e o idoso sendo atendida de maneira digna. Não, e sendo atendido num local específico onde ela não precisava se acanhar e ter vergonha, né? Sim. Não é verdade? Doutor, uma coisa que a gente discute muito, ou pelo menos pensa em ter,
nesse avanço da tecnologia, um cidadão que é preso, às vezes, lá em Canarana, aqui no nosso estado, ele tem deveres a cumprir aqui, uma série de coisas. Se ele não estiver com mandado de polícia, o delegado lá de Canarana não vai ter a vida pregressa desse cidadão. Por que nós não temos a implantação de inquéritos eletrônicos e se criar em rede informações precisas num estado gigantesco como esse nosso? Pois é. Na realidade, o inquérito eletrônico ele envolve desenvolvimento, e o desenvolvimento envolve custo, né? A Polícia Civil, ela já, nos últimos 6 meses, inclusive na gestão do antigo delegado-geral, Dr. Fernando Pigosi, eu era diretor financeiro, era o diretor sistêmico da Polícia, nós iniciamos esse estudo, plantamos essa semente, né? E trabalhando em conjunto com o Tribunal de Justiça, estamos muito bem encaminhados. Nós acreditamos que em questão de 2 ou 3 meses nós já tenhamos esse sistema começando a engatinhar no Estado, para que nós fechemos 2019 já com uma qualidade, 2020 um pouco mais, e uma plenitude a partir de 2021. Já que o senhor fez parte desse embrião, ou dessa ideia, né? O que pega? Quais são os custos? O senhor vai precisar de um provedor especial, blindado a hacker? O que pega nisso aí para se colocar o que pega é a falta de investimento, né? É muito caro isso? Na realidade, o Judiciário, ele tem o recurso próprio, o Ministério Público tem o recurso próprio, eles conseguem desenvolver o sistema deles que já corre no digital praticamente na sua totalidade. Uhum. A Polícia Civil, ela ainda gasta por ano 3 milhões em papel e impressão, sendo que a implantação do sistema desse custaria 3 milhões com a aquisição dos aparelhos, uma vez só, e nos anos seguintes nós teríamos essa economia, né? Então nós estamos tentando trabalhar no sentido de diminuir o nosso custeio com a implantação do inquérito, de celerizar as investigações e, consequentemente, trazer o bem-estar para o cidadão, porque nós teríamos a investigação sendo concluída de maneira célere. Tem uma maior interação, uma maior interatividade, inclusive, entre as comarcas, né? Entre as delegacias regionais, né? Sim. Na realidade, o Judiciário ele passará a administrar o inquérito processual criminal, ela vai passar a ser administrada no Judiciário agora, nos próximos meses. E a Polícia Civil, estando no papel ainda, estando no inquérito convencional, ela não vai conseguir suprir a contento a agilidade que o inquérito, que o processo judicial vai ter. Então, o Judiciário está nos ajudando muito, a Polícia Civil tem desenvolvido e feito a sua parte, e a gente espera que com o casamento das duas instituições, nós tenhamos a celeridade tanto na finalização dos inquéritos, quanto na finalização dos processos criminais. O senhor fala em criar uma delegacia da mulher. Agora há pouco nós falamos sobre isso, né? Com uma equipe multidisciplinar, até a possibilidade de se construir prédio próprio para isso, né? No isolamento, para que as mulheres tenham mais facilidade de chegar. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos convivendo com notícias de fechamento de delegacias. Isso assusta um pouco a sociedade, que pode ficar pendente, né, de delegacias importantes. Por que se fala em fechar a delegacia? Bom, é uma questão complicada, porém, nós não podemos esconder da população, né? O efetivo da Polícia Civil ele tem diminuído percapitamente no decorrer dos anos. Eu digo percapitamente porque o número até aumentou, mas a população aumentou mais do que o número de policiais civis. Em 2003 nós tínhamos um delegado para 14 mil habitantes, hoje nós temos um delegado para 16 mil habitantes, né? Então, e temos aberrações como Sinop, que tem 3 delegados para mais de 250 mil habitantes. Então, é humanamente impossível se administrar unidades. Porém, esse estudo se iniciou com um número grande de unidades, um estudo, e conforme as informações técnicas, nós esquecemos o lado político e nós estamos agindo tecnicamente, né? Nós começamos a fazer as averiguações, as constatações, o estudo, a análise de dados. Nós chegamos a unidades que funcionam em cidades com 2, 3 mil habitantes, que têm pouquíssimos procedimentos e que são administradas por 1 ou 2 policiais civis, né? Essas unidades hoje custam muito caro e praticamente os policiais eles não têm
não tem como desenvolver o trabalho de maneira digna, de maneira com que deveriam exercer como policiais civis, né? Então, na realidade, eles tomam conta do prédio e fazem boletins de ocorrência. Então, são cidades muito pequenas. Com a perspectiva de aposentadoria que nós temos e a não existência de um concurso público sequer em andamento para a Polícia Civil, na parte do que tange a investigadores e delegados, se chegou ao número de 200 policiais para se aposentarem nos próximos 2 anos. 200 policiais é praticamente o efetivo da regional de Rondonópolis inteira. Então, nós estamos nos antevendo ao problema, né? Estamos sendo previdentes, estamos desenvolvendo o estudo e fechando unidades em cidades pequenas, onde, sinceramente, elas nem deveriam ter sido abertas, né? E nós vamos realocar esses policiais em cidades vizinhas e vamos continuar dando atenção a essas cidades que ficarão com a Polícia Militar lavrando os boletins de ocorrência e encaminhando eletronicamente para a Polícia Civil. Perfeito. É inevitável a situação, né? Não é interesse da polícia fechar. Só que não tem como se manter as unidades abertas sem gente. Com essas aposentadorias, se eu mantiver unidades em cidades minúsculas funcionando, eu, na realidade, eu vou ter que fechar grandes delegacias para suprir essas unidades. E a perspectiva de aposentadorias não nos permite pensar diferente, infelizmente. Qual que é o número? O senhor citou aí que nós tínhamos 14 mil habitantes para um delegado em 2003. Hoje nós temos um delegado para 16, 17 mil habitantes. Qual o número ideal para cada delegado para que ele possa suportar essa carga de trabalho? Sim, também? O ideal é um delegado para cada 9 mil habitantes, né? E nós temos também diversos dados que estão disponíveis para que até a própria imprensa tenha acesso em relação ao número ideal, tanto para investigadores, escrivães, delegados e a Polícia Civil como um todo. Lembrando, a Polícia Civil ela é uma instituição que atende o público, ela faz o inquérito policial. A Polícia Militar, aqui no Mato Grosso, trabalha de mãos dadas com a Polícia Civil e com quem nós temos toda a honesta relação, né? Diferentemente de outros estados, aqui não há esse problema. A Polícia Militar, de maneira muito competente, também sofrendo com o baixo efetivo, ela ataca de maneira muito forte o policiamento ostensivo, né? Ela impede, previne que o crime aconteça. Depois que o crime acontece, ele tem que ser investigado. E quem investiga é a Polícia Civil. Quem ouve as pessoas, quem pede as prisões, quem instaura o inquérito policial é o delegado, o investigador e o escrivão que trabalham nesse sentido. Então, a estrutura da Polícia Civil é diferenciada. E não tem como se manter uma unidade com 1, 2, 3 policiais. Na realidade, eles não vão cumprir com o seu papel. Uhum. É assunto quase que constante aqui, as questões das blitzes de lei seca, né? Os pátios de várias delegacias estão lotados com veículos apreendidos, inclusive algumas operações da lei seca e blitzes tiveram que ser suspensas, porque o CEMOB e o DETRAN, essas foram suspensas, porque nem CEMOB nem o DETRAN tinham mais espaço. Então, o que pode ser feito no diálogo entre a Polícia Judiciária Civil, que, aliás, tem que se fazer aqui um elogio ao delegado da Deletran, que tem agido de forma extraordinária, sempre persistindo no bem, mas eu aproveito até, doutor Christian Cabral, eu aproveito até para fazer, não quero ser indelicado, nem mal educado, mas eu tenho citado aqui diversas vezes que a polícia está cumprindo o papel de agiota, né, na apreensão desses veículos. É evidente que quem estiver embriagado, quem estiver colocando a vida de pessoas em risco, o carro fora do padrão normal de circulação, que eu digo, mecanicamente falando, né? Porque a polícia tem apreendido IPVA vencido. Às vezes o bem custa 30 mil, o IPVA é R$1.000 e poucos. Por que não se faz um conjunto, né, com a própria Secretaria de Fazenda para solucionar o problema na hora? Na realidade, existe um índice de cerca de 50% de veículos na região metropolitana que não estão com documentação em dia, né? E o Estado agora tem implementado a fiscalização com a instalação de câmeras e fiscalização grande no sentido de se constatar esses veículos que estão irregulares. Essas operações não previnem só a lei seca, previnem também a fiscalização, são equipes
de diversas instituições que trabalham. O Dr. Christian, um dos delegados mais competentes que nós temos na instituição, tal qual a doutora Elaine, né, que fazem a diferença, né, são policiais brilhantes. E a gente acaba também, consequentemente, por conta dessa apreensão de veículos, sofrendo muito com os pátios das unidades lotados, né? Estamos até trabalhando muito fortemente para que o esvaziamento de algumas delegacias, como, por exemplo, a DERF-VA, que está com cerca de 2.000 veículos no pátio, né? Nós estamos trabalhando muito fortemente para mudar essa realidade e arrumar um mecanismo legal, jurídico, diferentemente do DETRAN, que só apreende administrativamente, que é o que o senhor disse. A Polícia Civil, quando ela apreende um veículo, ela apreende administrativamente, porém, também apreende o veículo de maneira que ele fique vinculado a um procedimento, né? Uhum. E ficando vinculado ao procedimento, eu não consigo, com a facilidade que se tem na esfera administrativa, na esfera policial, a gente não consegue destruir o veículo nas prensas que estão disponíveis. E os veículos vão se abarrotando nos pátios das unidades, atrapalham o nosso trabalho, acabam poluindo o meio ambiente, porque acabam derramando fluidos no solo e, consequentemente, no lençol freático, né? E a gente está trabalhando fortemente nesse sentido, tal qual o inquérito eletrônico e outras situações, no sentido de se resolverem problemas que afligem a instituição já há muito tempo, né? Esbarramos na falta de recursos, na falta de condições, porém, o que se vê no governo atual é uma austeridade muito grande, e a gente espera que, com alguns meses a mais de trabalho do atual governador, nós tenhamos de volta a nossa capacidade de gestão, a nossa capacidade de investir na instituição, que há muito tempo não se investe. Hoje a Polícia Civil trabalha muito fortemente com leniências, com TACs e com emendas parlamentares para se infraestruturar. Tem dado certo, né? Porém, a gente espera que o governo, se recuperando financeiramente, possa também nos auxiliar e a gente possa dar conta do trabalho. Perfeito. Estaria auxiliando a sociedade, né? Como última pergunta, nós avançamos, pela qualidade do entrevistado, avançamos demais aqui no nosso horário. Facções criminosas, como é que combate? O combate direto. E amanhã, me parece, tem uma reunião para decidir o carnaval, a atuação no carnaval. Por favor, doutor. Sim, em relação ao carnaval, nós temos cerca de 500 policiais mobilizados, 74 policiais serão deslocados especificamente para a região da Baixada Cuiabana, onde as festas se concentram, né? E a operação já está toda preparada, né? Nós estaremos presentes como policiais civis e a Polícia Militar também apresentou o plano dela. Eu acredito que o Estado estará bem seguro nesse período, né? Em relação às organizações criminosas, em relação ao crime organizado, nós temos trabalhado nessa frente muito fortemente. Eu acho que não é conveniente a polícia tecer detalhes em relação ao que se faz nas investigações. O pulo do gato não pode ser mostrado. Sim, é até incoerente. Mas o que tem se feito de maneira muito forte por parte das últimas 3 gestões da Polícia Civil foi se buscar uma melhor infraestruturação da instituição, com armamentos, com prédios. Infelizmente, tivemos o problema das viaturas, né, que foi um desencontro contratual, que a gente espera que seja sanado aí até o final desse mês. A Secretaria está resolvendo isso. E eu acredito que com uma boa infraestrutura, estivemos em Brasília semana passada tratando de recursos, né, com uma boa infraestrutura nós consigamos trabalhar muito fortemente no combate a esse crime. E fechando o raciocínio, na minha concepção, o servidor público cada vez mais ele está vendo os seus quadros ficarem diminutos, né? E a gente tem procurado investir em tecnologia. Então, nós podemos estar diminuindo os nossos efetivos, o que não é bom. Porém, nós estamos tentando compensar na aquisição de tecnologia. Na inteligência. Na inteligência e diversos outros mecanismos. Isso tudo vai permitir que a gente combata com mais força esse tipo de crime. E em relação às investigações, a Polícia Civil ela tem buscado a investigação que acabe buscando com total complexidade, né? Busca a complexidade da investigação, ela acaba localizando do início ao fim da investigação todos os envolvidos no crime, né? Então, uma investigação mal feita acaba prendendo o sujeito que está na última escala do delito, né? Mas a organização fica para trás. Então, nós temos que buscar a identificação da organização e a captura
do patrimônio dessas organizações para que eles percam a capacidade de cometer crimes e, consequentemente, esse recurso venha para a sociedade de alguma forma. Financeiramente, feriu de morte. Exatamente. Doutor Mário Demerval, delegado-geral da Polícia Civil, muito obrigado pela honra que nos deu em estar presente aqui ao vivo. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Um abraço a toda a Polícia Judiciária Civil.